Olá, estudantes da segunda série, mais uma aula aí do aprofundamento Matemática Conectada, da unidade Educação Financeira Sustentável, nosso componente aí Educação Financeira em Conexão, tá aí na tela aí para a gente ver. Meu nome é Ilana, sou professora aqui do Centro de Mídias, nosso aprofundamento é Matemática Conectada, a nossa unidade é Educação Financeira Sustentável e o nosso componente é Educação Financeira em Conexão. Nós estamos na sistematização, a semana 4 do nosso aprofundamento aí do nosso componente. Então, o nosso componente, né, retomando aí para todos relembrarem, é Educação Financeira em Conexão. 60 horas que a gente tem para cumprir nesse curso todo, nesse percurso, né? Ele é dividido em 5 atividades e ele está subdividido em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Nós estamos na sistematização da atividade 1, que está aqui, ó. Nós estamos na atividade 1, ele é dividido em 3 etapas. A etapa introdução, semana 1, 4 aulas. Opa, já demos aqui o ok. A atividade 1, o desenvolvimento, foram duas etapas, né? Semana 2 e semana 3. Terminamos esse. E aí temos a sistematização, né? O que a gente aprendeu aí nessa atividade 1? O que a gente aprendeu? Nós estamos nela, na aula 1. E ela está subdividida em 4 aulas. A gente está na primeira aula dessa semana aí de sistematização da atividade 1. Vamos para a aula, né? Qual o objetivo da aula? O objetivo da aula, a gente vai dar continuidade a tudo que a gente já viu aí no desenvolvimento, na introdução. E nós vamos fazer aí uma reflexão sobre a nossa relação com o dinheiro e o nosso projeto de vida. E eu tenho aí uma pergunta, um desafio para vocês responderem. Quanto vocês custam? Quanto vocês custam desde que nasceram até os dias atuais, até os 16, 15 anos que vocês devem ter hoje aí? Uns devem ter 14, uns devem ter 15. Quanto vocês custam de 0 a 15 anos? Vocês já pensaram nisso? Vocês já fizeram essa conta? Quanto vocês custam? O que entra nesse custo, né? O que a nossa mãe, o nosso responsável, gastou com nós aí no decorrer da nossa vida? O que ele gastou e o que a gente pode considerar como uma necessidade, um gasto, né? Então, vamos lá. Então, todos temos despesas, claro, desde que a gente nasce, né? A gente precisa da fralda, a gente precisa de uma boa alimentação, então todos nós temos despesas e, de alguma maneira, alguém assumiu isso, desde o nosso nascimento. Nosso responsável, né, quem mora com a gente, geralmente ele assume aí essa despesa, essa dívida, né, desde que a gente nasce, aí até os 15, 16 anos, quando a gente já consegue ganhar o nosso dinheirinho, a gente acaba até assumindo isso. Mas quanto será que essas pessoas aí que moram com nós, nossos responsáveis, eles gastaram com nós aí no decorrer da nossa vida? E a atividade de sistematização é essa. Quanto nós custamos? E quem assumiu essas despesas até aqui, até os dias de hoje, né? Quanto a gente custa e quem assumiu isso? Quem pagou nossa alimentação, quem pagou nossa moradia, quem pagou nosso lazer, quem pagou nossos remédios, né, nossa saúde aí, quem nos ajudou aí no decorrer da nossa vida? Essa é a conta que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Ó. As despesas na sua vida e no seu desenvolvimento até o momento. Então, a gente chama aí de despesas fixas, que são as despesas que elas sempre ocorrem, dia após dia, né? Então, nós precisamos aí nos vestir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos locomover, né? A gente é recém-nascido ainda, mas a gente precisa ir ao médico, a gente precisa tomar vacina. Então, quem nos levou, né? Quanto essa pessoa aí gastou com o transporte, né? Quanto que a gente gastou com o transporte aí do 0 aos 15 anos? Essa é a reflexão. E aí a gente também pode ser mais específico, né?
dependendo aí da realidade de cada um de vocês que está assistindo. Então vocês podem, não, eu vou toda semana ao cinema, então você tem que colocar lá a despesa de cinema. Eu vou toda semana ao fast food, tu coloca lá quanto você gasta. Eu gasto com Uber, né, com carro, transporte aí de aplicativo. Eu gasto com isso, eu gasto com aquilo. Então vocês têm que colocar aí na lista. Eu compro crédito para o celular todo mês, então a gente coloca. Óbvio que muitas contas a gente não vai saber quanto que a gente gastou, né? E o nosso responsável também, ele se perdeu aí no meio. Mas a gente tem aí uma previsão de quanto, né? A gente pode pesquisar aí na internet e ver quanto custa uma fralda, quanto custa, né, aquelas papinhas, e a gente vai fazendo aí uma análise de quanto pode ser que a gente gastou. Óbvio que o valor real a gente nunca vai saber. A gente está em 2022, né? Vocês nasceram bem depois, obviamente. Então, quanto realmente a gente gastou, a gente não sabe. Mas a gente tem uma previsão. A gente faz aí uma prévia de quanto vocês gastaram. Obrigatoriamente, né? Tem que ter aí vestiário, né? Tem que ter a roupa que vocês usam, a alimentação e aí como vocês se locomovem, como que foi gasto aí com o transporte. E aí, a atividade de hoje, a gente vai organizar uma tabela com alguns itens e completar ela. Nós vamos estimar alguns valores até o momento. Para ficar uma coisa mais fácil, eu pensei da gente fazer só do mês passado. Então, vamos pensar no mês de fevereiro, que teve até um feriadinho, né? A gente pode ter gasto até um pouco mais do que a gente costuma gastar. Então, eu pensei aqui na gente pensar só no mês de fevereiro. Então, a gente vai fazer uma tabela do que a gente gastou aí no mês de fevereiro. Quais foram as nossas despesas? O que a gente gastou aí na cantina da escola, já que voltou às aulas, né? O que a gente gastou com necessidade mesmo, né? Com alimentação, se a gente gastou com transporte, se a nossa mãe paga peru escolar, nosso responsável paga peru escolar, quanto que ela gasta aí com peru escolar, dentre outras coisas, né? Com crédito para o celular. Então, se eu comprei roupa nova, quanto que eu gastei aí com o tênis, com a roupa nova, com o meu uniforme, se eu uso uniforme na escola, se eu não uso. Então, essa tabela que a gente vai fazer aí do mês de fevereiro, nós vamos pensar em tudo isso, no que a gente gastou, teve o feriado, né? Se eu fui viajar, quanto que eu gastei aí nessa viagem, o que eu gastei de supérfluo, que não era necessário, que não era menos importante, né? O que eu poderia guardar. Então, nós vamos fazer essa reflexão aí. E essa tabela a gente não vai fazer no diário de bordo da gente. A gente está acostumado a fazer, né? Então, a gente está acostumado a fazer uma tabela no diário de bordo. Aí a gente vai colocar aí, né, despesa e valores, né? Quanto que foi cada coisa, né? Em reais, porque a gente usa aí o sistema monetário brasileiro, que é reais. Então, a gente, né, não vai colocar... Não vamos fazer uma tabela manual, nós vamos fazer uma tabela no computador, né? Então, se você está aí na escola e você tiver acesso aí a uma planilha, então nós chamamos de planilha, uma tabela mais elaborada, vamos dizer assim. Uma tabela eletrônica, vamos dizer assim, chama-se planilha. Essa planilha, ela está dentro do nosso pacote Office, que a Secretaria de Educação Estadual, ela libera para nós. Então, todos nós temos acesso a esse Office que está dentro lá. Todo mundo mais conhece o Word. Ele é bem parecido com o Word, só que o Word, ele é sem pauta, né? Ele é sem linhas e sem esses quadradinhos, vamos dizer assim. Ele é uma sulfite. E aqui, como a gente está trabalhando com tabela, com planilha, esse aqui é a carinha do Excel. Muitos já devem ter até visto, muitos de vocês também não devem ter visto, e está tudo bem. Nós vamos ver agora, juntos, como que nós vamos fazer a planilha do Excel. Então, tá aí, né? Eu vou usar a planilha, eu vou fazer o uso do Excel durante a aula, então daqui a pouco eu vou lá para o Excel e nós vamos indicar as funcionalidades da planilha. O que ela pode nos ajudar na hora de fazer uma conta? Se tiver muitos dados, ela nos ajuda muito na hora de fazer a conta. A gente não vai precisar ficar mais calculando.
a planilha já faz esse cálculo, né? E nós vamos fazer aí a somatória da coluna das despesas do mês de fevereiro. Então, lembrando aí que a gente vai fazer o mês que passou, né? Mês de fevereiro. E nós vamos renomear essa planilha aí como o orçamento, as despesas financeiras. Então, nós vamos aprender a renomear, nós vamos aprender a fazer a conta e ver as funcionalidades da própria planilha. Na aula que vem, nós vamos continuar fazendo a planilha, mas aí a gente já vai ver andar um passo, né? Nós já vamos ver as porcentagens, quantos por cento, né, eu poderia guardar, eu poderia gastar do que eu ganho, né, o valor fictício. Aí a gente já fez nas aulas passadas um exercício aí, se eu tivesse uma receita, se eu tivesse um salário, uma renda aí de R$1.000, e aí a gente vai colocar no Excel e eu vou ensinar vocês aí a fazer essa planilha com esse orçamento financeiro. Então nós vamos lá pro Excel e aí vou mostrar para vocês como que é, tá bom? Então a planilha vai ficar mais ou menos assim. Óbvio, cada um vai ter o seu, né? Vai ficar mais bonitinha ou mais colorida, cada um vai fazer a sua planilha. A minha, ela tem cinco itens. A minha tem 5 itens. Dentro desses itens são as despesas fixas que eu tenho aí, que eu sugeri para vocês. Mas lembrando que cada um de vocês tem essa despesa. E esses valores também são fictícios, né? Eu que inventei. Então eu pus lá, alimentação para o mês de fevereiro, R$100. Transporte, R$44. Que custe R$4,40, né? E eu ainda não tenho bilhete aí para andar gratuitamente. Eu paguei aí 10 conduções. Ou também esse transporte pode ser transporte de aplicativo. Eu gastei R$50 com uma roupa, comprei uma blusinha nova para passar o carnaval, para ficar bem bonita. Pus crédito R$70 no mês de fevereiro, eu pus R$70 de crédito no meu celular. E gastei R$45 com lazer. Esse lazer aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser outros, pode ser cinema, pode ser uma pipoca, pode ser um refrigerante. Esse lazer entra todas as despesas que vocês consideram divertidas, vamos dizer assim, tá bom? Então esse lazer aí entra como diversão. Não é diversão, é lazer, tá? Então nós vamos fazer essa planilha. Então vamos lá, ó. Então se eu quero renomear uma planilha, eu venho aqui na abinha onde está escrito aqui, ó, planilha 1. Nos Excels mais antigos vai estar escrito Plan 1. Com o botão direito eu vou escrever renomear. E aí eu vou colocar aqui, ó, orçamento financeiro. Orçamento financeiro. Opa. Orçamento financeiro. Qual que era o título mesmo? Despesas do mês de fevereiro. Despesas do mês de fevereiro. Eu posso deixar as cores das letras, aqui ó, eu venho aqui no azinho, que tem um tracinho em vermelho, eu clico embaixo e posso deixar a cor da letra como eu quiser, eu vou pôr laranja para vocês verem. Se eu quiser aumentar a letra, eu venho aqui no 11 e coloco aqui, ó, vou pôr no 18. Então, meu título ficou, aí sumiu, ó, se sumir, vocês vão clicar 2 vezes no B, tá vendo que a cruzinha ficou preta? Ficou preta assim bem, clica 2 vezes, despesas do mês de fevereiro. Aí sim vocês vão abrir essa cédula, tá bom? E aí a gente vai começar então com a descrição da despesa e o valor da despesa. Então vamos lá. Aí eu achei que ficou muito grande, eu vou diminuir isso aqui, ó. Você pode diminuir, tá bom? Porque aqui nessa daqui, na 12, se vocês estão vendo aqui 12, na linha 12, eu vou escrever aqui, ó. Descrição da... Opa, comi o I. Descrição da despesa. Descrição da despesa. Então eu venho aqui, ó, abro aqui. E aqui eu vou colocar o valor em reais, que... Opa!
Opa. Eu vou colocar aqui o valor em reais, porque é o dinheiro que eu trabalho aqui no Brasil. Então, começando a pensar como que eu pensei lá naquela primeira. Então, pensando na nossa alimentação, quanto que a gente gasta com comida? Então, vamos lá. Alimentação. Alimentação. Vamos pôr diferente de lá, né? Vamos supor que a gente gastou R$30 na semana, na cantina. Se são 4 semanas, né? De fevereiro ainda teve 3, então eu gastei aí R$90 na cantina. Então eu vou pôr 90 desse jeito, 90. Que mais? Aí eu gastei com tênis. Eu quis comprar um tênis novo. Opa. Quis comprar um tênis novo. Só que o tênis não é tão barato quanto a minha blusinha que eu comprei, né? Tênis. Quis comprar aí um tênis novo. E eu paguei nesse tênis R$230. R$230. Aí, com transporte de aplicativo, pensando aí que eu uso ônibus gratuito, né? Então, com transporte de aplicativo, eu gastei R$70. E com o meu lazer, né? Porque ninguém é de ferro, a gente também precisa se divertir. Com o meu lazer aí, eu gastei R$100. E aí eu quero fazer essa conta. Como que eu faço? Eu não vou pegar a calculadora e pôr 90 mais 230 mais 70 mais 100. Não, o Excel já faz isso pra gente. Eu vou selecionar todas elas e uma linha branca embaixo. Vou aqui, ó, opa, deixar selecionado, hein, gente? Vem aqui na somatória, que é um M deitadinho, ó, somatória. Vou clicar aqui. E ele já fez a conta, então eu gastei aí no mês de fevereiro R$490. Agora, por exemplo, eu tenho centavos. Eu gastei aí, meu tênis custava R$229,99. Tenho centavos para colocar. Deixo ela aqui selecionada. Vou deixar ela aqui selecionada. Com o botão direito, eu venho em formatar cédula. Formatar cédula. Na de baixo aqui, ó, moeda. De novo, hein, porque foi muito rápido. Então eu venho aqui, ó, formatar cédula, moeda. Aí vai aparecer o R cifrão, porque esse é o valor em reais que a gente trabalha, né? O valor monetário aí do Brasil, a gente trabalha em reais, e vai aparecer ,00. E aí eu vou colocar o valor verdadeiro do meu tênis, que é 229,99. Ele não está indo 99, porque acho que tem um 0 a mais. Agora foi. E aí, quando eu altero qualquer número ali em cima, óbvio que vai alterar aqui no valor. Pensando assim, professora, mas eu esqueci de pôr uma linha aqui. Como que eu insiro uma linha? Eu venho aqui em qualquer uma delas, então se eu quiser uma linha para cima da alimentação, eu gasto com moradia, minha mãe paga um aluguel, eu quero que conste aí o aluguel que minha mãe paga, de R$400. Então eu clico com o botão direito aí no 13 e eu vou colocar inserir. Vou inserir uma. E aqui eu vou colocar aluguel. Quero colocar aí o aluguel que minha mãe paga e eu vou colocar R$400 de aluguel. 400, não precisa pôr vírgula nem nada, ele vai fazer isso sozinho. Opa, nessa não foi. Deixa eu ver aqui. Formatar, e se não foi, você tem que fazer de novo, tá? Moeda, dá um ok, agora ele foi. E aí, ó, a gente faz a somatória de novo, se ele não fizer, tá bom?
Então, eu já gastei aqui, ó, o total das despesas. Total das despesas, 889. Aí eu quero deixar o total da despesa aqui em vermelho. Eu vou nesse baldezinho, se eu quero pintar todo esse quadradinho, toda essa cédula. E eu quero pintar ele de vermelho. E as letras eu quero deixar em amarelo. Vou destacar bem. Quero deixar em amarelo e negrito. Então eu gastei aí 889,99 no mês de fevereiro. E o total das despesas eu vou deixar aqui em azul. Azul. E a letra branca. Não ficou bom. Vamos pôr mais escuro então. Nesse azul e a letra branca. Então, o total, né? Sempre a gente vai pensar aí em quanto e no final de tudo, como que foi aí esse gasto. Então, o total das despesas do mês de fevereiro, se a gente colocar aí o aluguel... Ah, não quero mais o aluguel. Vem aqui com o botão direito, excluir a cédula. Excluir a cédula. Volta para o valor R$ 489,99. Então, esse é o exercício, né? O exercício de hoje que a gente vai fazer. Vocês vão pegar o Excel, pegar uma planilha e fazer os gastos do mês de fevereiro. Começando aí com o gasto do mês de fevereiro. O nome da atividade é quanto é o custo, só que a gente está fazendo um custo só mensal. E do mês passado? Nós não vamos fazer aí ainda, né, nesta aula primeira, nós não vamos fazer o nosso custo de vida aí, quanto a gente gastou aí, quanto que a gente custou para o nosso responsável. Então a gente está fazendo isso, comparando aí, né, com a primeira. Então a gente tem aí alimentação, transporte, roupa, crédito para o celular. E aqui sempre vai aparecer os números. E aqui embaixo no total vai aparecer uma fórmula. Essa fórmula ele vai pegar a somatória, né, da C. Tá vendo? Ó, da C. Coluna C. 6. Linha 6 até qual linha? 10. Se eu for adicionando as outras linhas... Óbvio que ele vai adicionando e vai somando também, ele vai adicionando no meu valor total. Ele não faz a subtração, por isso chama somatória, ele só faz a soma, tá bom? Então, para a aula de hoje, né, para esse primeiro exercício, era pensar aí quanto que a gente gastou, ensinar vocês aí a renomear, a fazer a conta, e aí agora eu vou para o exercício do agora é com vocês. Vamos tentar pensar aí nesse agora é com vocês. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, sempre aí na aula tem o agora é com vocês, né? Vocês já estão acostumados no final da aula. E aí eu vou passar o exercício. Anderson resolveu fazer um empréstimo no valor de R$ 1.600. Então, Anderson pegou aí emprestado R$ 1.600 para comprar um celular. Ele foi a uma instituição financeira, né? Ele foi a um banco e verificou que o empréstimo poderia ser feito com uma taxa aí de 4,5% ao mês. Aí foi dado a ele 3 opções. Foi dado a ele 3 opções. 6 meses, 12 meses ou 18 meses. O que seria mais vantajoso eu comprar um celular em 6 meses, em 12 meses ou em 18 vezes? Eu teria 3 opções, lembrando aí que os juros é de 4,5 e quanto menos a gente pagar de juros, mais a gente guarda, né, para as nossas coisas diárias. Então, pensando aí, se eu puder pagar em menos vezes, é óbvio que é o melhor, né? Mas às vezes é melhor diluir, que aí depende muito do bolso e das finanças de cada um. É melhor diluir em 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses aí, mais e você ter esses juros maior, mas você também não disponibiliza do seu caixa, né, do seu fluxo de caixa todo mês. Então, Anderson resolveu fazer um empréstimo no valor de R$ 1.600 para comprar um celular. Ele foi a uma instituição financeira e verificou que o empréstimo poderia ser feito a uma taxa de 4,5% ao mês.
A ele foi dada a opção de pagar o empréstimo em 6 meses, 12 meses ou 18 meses. O valor das parcelas está indicado na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui, ó. Na opção 1 do Anderson, o prazo de 6 meses. Na opção 2, o prazo aí de 1 ano. De 1 ano. E na opção 3, aí, o prazo de 18 meses. Esses são os valores das parcelas, ó. 310,21, 175,47 e 131,58. Como que eu vou saber quais são as parcelas, quanto que ele vai pagar no final, qual é os juros que ele vai pagar? Então, uma das opções que a gente pode responder essa questão é no Excel. Claro, a gente vai fazer essa planilha, vai ficar como exercício, eu vou começar fazendo aí para vocês verem como que funciona. Então, aqui, né, o total das prestações. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 6 vezes 310,21. Vai nos dar um valor. Aqui eu vou fazer 12 vezes 175,47. Também vai me dar um valor. E aqui eu vou fazer 18 vezes 131,58. Lembrando que às vezes eu não tenho 310 aí todo mês para disponibilizar, mas eu tenho 131. E o celular é um negócio que a gente precisa trabalhar, que a gente sempre tem que estar conectado, né? A vida agora, hoje em dia, ela é no celular. Então, se é um recurso de trabalho, se é mais uma necessidade que um desejo, é óbvio que a gente vai encarar aí uma dívida. Se a gente não tem esses 310 para fazer pela opção 1, é óbvio que a gente vai fazer aí com 1 ano e pouco, pagando aí 131, se a gente tiver essa condição de fazer. E aí aqui a gente vai descobrir quais são os juros pagos. Então, uma das perguntas é, complete a linha total, total da prestação, complete essa linha, e a linha dos juros pagos. A pergunta, quanto Anderson desembolsaria em cada opção e quanto pagaria de juros para cada caso? Qual das opções a prazo você escolheria e por quê? Então, igual eu já falei, se a gente trabalha com o celular, ou tem o celular aí como uma renda, lógico, e a gente não tem os 310 no mês, a gente vai fazer com 131, porque a gente precisa, é uma necessidade, aí a gente precisa dele para estar trabalhando. Mas se a gente tiver um pouco mais de recurso e puder fazer em menos vezes, isso daqui, vai ser menor. Os juros vai ser menor se a gente fizer em 6 do que em 18. Mas eu acho que não vai dar tempo para mim fazer essa tabela hoje. Eu vou fazer isso na próxima aula. Eu vou apresentar já o Excel com essa tabela. E aí a gente já vai calculando aí os jurinhos e as porcentagens. Como que a gente vai fazer isso? Né? No Excel, na planilha. Então, se você puder aí já começar a aula de amanhã com o Excel na mão, né? Para a gente já poder estar nos aperfeiçoando aí nessa planilha eletrônica, nessa tabela, né? Uma tabela mais elaborada do que uma tabela manual, né? Do que essa daqui que está nos apresentada. Se bem que essa que está aqui, claro que ela foi feita no Excel também, né? Então eu faço no Excel e coloco aqui para apresentar para vocês. E aí tem o mural da professora, que o que a gente fez hoje, né? Quanto é o custo dentro de uma planilha do Excel. Para muitos aí é novo, para outros já conhecem. E a próxima aula, né? Então a próxima aula a gente já vai começar calculando os juros desse agora com vocês. Se vocês puderem fazer já para a gente, vocês só fazerem a correção aqui comigo, seria ótimo. Então nós vamos começar aí a aula que vem com essa planilha aí. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tem aí a avaliação, vocês coloquem aí
a avaliação de vocês, coloquem o que vocês querem aí, que melhora, que não melhora. Eu tô aí para ajudar vocês. E é isso aí, gente. Até a próxima aula.